filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, vem humilde, montado em um jumento, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alegra-te muito, ó filha de Sião, pois o teu rei vem a ti. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, queremos colocar diante de Deus pela confissão de nossos pecados e colocar diante de Deus nossas culpas e imperfeições, nossas iniquidades, transgressões que cometemos contra Ele, e rogamos que por graça e amor de Jesus Ele nos conceda o seu perdão. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e
e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Meus irmãos e irmãs, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar juntos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio Em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste. E foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, Esta veio a ser a pedra angular. isso procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adorem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai e ao Filho
a morte sobre a cruz. Concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ver aqui os aniversários dessa semana, a nossa oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Ninguém fez aniversário nessa semana aí? Opa! Temos lá um que completou aniversário nessa semana. Vendo? Teve dia 7 de abril. Né? Nós queremos louvar e agradecer a Deus pela vida do Bento, aqui presente, pelas bênçãos. Nós vamos poder vir aqui, dentro do altar dos aniversariantes, para esse momento de louvor e gratidão a Deus, lembrando que sem as bênçãos de Deus nada somos, e que tudo devemos a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor e graça que duram para sempre. Queremos louvar a Deus e orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, sabemos, Senhor, que a nossa vida depende 100% da Tua bondade. Se podemos hoje estar aqui, vivendo mais um dia, foi porque Tu, Senhor, estás permitindo. Tu abriste nossos olhos no amanhecer desse dia, nos despertaste com saúde, e por tudo isso queremos Te louvar, mas especialmente, Filho Pai amado, quero louvar pelas bênçãos espirituais, pela vida do Bento aqui presente, pois foram muitas as bênçãos concedidas a ele no transcorrer de mais um ano de vida completado. Estamos felizes juntamente com ele, Senhor, e nos alegramos por todas as bênçãos derramadas sobre a vida dele, pelos Teus cuidados paternais, especialmente, Senhor, pelo batismo, onde Tu o acolheste com a família e o recebesse em Teu reino, a Santa Igreja Cristã. Filho Pai, pedimos que Tu continues sendo o Seu Deus e Salvador, uma presença constante, diária na vida dele. Guarda-o de todos os perigos, guarda-o na fé em Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, os leitores para realizar as bíblicas, como anunciadas, Deuteronômio 32, 36 a 39, depois de Efésios 2, 5 a 11. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado, nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levanta-se e vos ajuda, para que haja para vós respondedor. Veja agora que eu o sou, e mais que eu Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu fio e eu saio. E ninguém há que escape da minha mão. Leitura do Antigo Testamento, somos agora lendo da Epístola, Efésios 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome
que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, sobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra do nosso Senhor. Os irmãos nos coloquem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. O Evangelho, indicado para este domingo, que erramos, conforme Lucas, capítulo 19, de 28 a 40. E depois de dizer isto, Jesus prosseguiu na sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão desprendendo? Respondem assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e foram as suas cartas sobre o animal ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas cartas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até que a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos sentar. Os momentos das crianças, como agora a escola dominical. Aqui para salvar as crianças. E também então, queremos orar a Deus, pedir que Deus abençoe também ao Iago, a professora, a escolha do Miguel. Querido Jesus, muito obrigado por estar aqui na tua casa de oração. Muito obrigado, porque hoje é o domingo de Ramos, em que lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele foi lá para morrer na cruz, para me salvar. Obrigado por esse amor. Fortalece a minha fé em ti. Amém.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesse domingo de Ramos, quando iniciamos a minha Semana Santa, queremos meditar no texto do Evangelho lido e ouvido, Lucas 19, 21 a 40, onde destacamos o tema: o Rei Jesus aclamado pela multidão rumo à morte de cruz. Deus abençoe a nossa meditação na sua palavra, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, digamos assim, é o penúltimo ato de uma história que começou ainda lá no Jardim do Éden. Assim que nossos primeiros pais, nossos primeiros seres humanos pecaram contra Deus, lá, logo após a queda em pecado, Deus pronunciou as primeiras palavras que anunciavam a vinda do futuro Salvador da humanidade. Essas palavras são conhecidas como o proto-evangelho, a primeira mensagem de evangelho que nós temos no Antigo Testamento. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus está falando isso para a serpente, logo após a queda em pecado. E com isso nós queremos dizer que, a partir desse versículo bíblico, dessa passagem bíblica, passando por todo o Antigo Testamento, o centro da mensagem de Deus foi o seu infinito amor pelos seres humanos em Cristo Jesus. O texto anuncia que haveria inimizade entre a serpente, que é o diabo, e a humanidade representada na mulher. E assim aconteceu. A trajetória da vida de Jesus não foi nada fácil, pois as forças do mal sempre lutaram contra ele, querendo derrotá-lo, querendo fazê-lo desviar-se da cruz, desviá-lo de sua missão, que é salvar o ser humano do pecado. Sempre houve grandes embates calorosos entre ele e os fariseus, entre os escribas, entre eles e as autoridades romanas, que eram contra ele, eram contra Jesus. Interessante notarmos que logo que Jesus nasceu, nós vemos aquele episódio bonito do velho Simeão, que pegou Jesus em seu colo e profetizou, dizendo: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem nele os pensamentos de muitos corações. Então, Simeão diz a Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Note que Jesus ainda era muito criança, mas a cruz já estava em seu caminho. E em suas pregações e milagres, ele deu provas de seu poder e mostrou e provou a todos que ele era o verdadeiro Filho e Salvador do mundo, o Messias prometido por Deus. E ao ressuscitar mortos, deu provas que nem mesmo a morte tem poder sobre as pessoas, pois ele é Senhor da vida e da morte. E assim o plano de Deus foi se cumprindo na vida de Jesus. Muitos crerão nele, outros o rejeitaram, e
tramam na sua morte. Então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostra-nos que todas as coisas criadas estão a seu serviço. Por isso queremos fazer alguns destaques desse texto, desse episódio, que muito nos chamam a atenção. Primeiro, Jesus utilizou-se de um jumentinho para entrar na cidade. Ele ordenou aos discípulos: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondo assim: porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisava dele para usá-lo para o seu propósito. Ir à cidade de Jerusalém para lhe finalizar a sua missão, morrer e ressuscitar em favor de nós, pecadores. Os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram o jumentinho até ele e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Eles não já imaginaram se aquele jumentinho pudesse ter falado, o que ele diria? Eu penso assim, ele teria dito assim: que honra para mim carregar o Rei Jesus e levá-lo a Jerusalém para morrer para a salvação do mundo inteiro. Ele poderia ter escolhido um robusto e forte cavalo, símbolo de guerra, de batalha, de força, mas escolheu a mim. Que privilégio poder servi-lo. Mas esse é o jeito de Jesus agir. Ele age na simplicidade, ele cumpre a promessa, a profecia de Zacarias 9:9, que diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. O rei vem até você. Me consola, irmãos. O rei vem até você, ele vem até nós, em nossas culpas, em pecados, em imperfeições, ele vem até você, para te livrar dessa culpa, dos seus pecados. Vou chamar a atenção aqui a história desse jumentinho que serviu para os propósitos do Salvador Jesus. Servir. Eu quero então comentar um pouco sobre isso. E às vezes nós vemos pessoas, membros de nossas congregações, que sempre adiam o seu servir a Jesus para depois. Elas dizem: quando eu ficar mais velho ou mais velha, eu vou me dedicar mais a Deus. Agora tenho muito o que fazer, quero aproveitar a minha vida. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, aí eu vou me dedicar mais a Deus, mais à igreja e assim por diante. Só que elas não se dão conta de que não poderão estar mais com aquela vitalidade da juventude, não tem mais aquele pique de quando eram mais jovens. Aí vem o desânimo, as forças começam a faltar e não conseguem mais pôr em prática o que planejavam quando eram jovens. Vão protelando o seu servir a Deus com seus dons, deixam para depois. Por outro lado, nós vemos pessoas idosas que, quando jovens, não mediram esforços e dedicaram seus dons ao Senhor. E hoje lembram com saudade daquele tempo e louvam e agradecem a Deus as oportunidades que tiveram de poderem servi-lo com seus dons. Muitos agem assim, não pensam que poderão perder a sua força, a sua vitalidade. Outros idosos se lamentam por causa das suas deficiências e limitações físicas, não podem mais, como gostariam, de dedicar-se ao Senhor os seus dons. Então nós temos um livro do nosso Sinai, tão conhecido, que diz: mãos ao trabalho jovens, mãos ao trabalho servas, mãos ao trabalho servos,
Vamos ao trabalho todos na vida do Senhor, quando ainda tendes a vida em flor, porque vem a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. O que é essa noite? O autor sábio fala. É o tempo das debilidades, das fragilidades, é a noite das perseguições, a incapacitação, a doença, a morte. Aí não vai ter mais tempo. Então as pessoas vão protelando, não querem dedicar ao Senhor agora, mas tarde eu penso no assunto. E os dons que elas têm, que Deus lhes deu, elas guardam para si ou servem ao mundo. E o segundo destaque está nos versículos 36 e 37, que dizem assim: à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a, com alegria, louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Esse era um costume da época, já no Antigo Testamento, de estender as capas ou ramos de árvore para saudar um novo rei. E nós temos algo sobre isso lá em 2 Reis 9, capítulo 9, quando da coroação de Jeú como rei de Israel. Lá está escrito assim que as pessoas, quando souberam que o Senhor Deus havia ungido Jeú como rei de Israel, diz lá que então elas se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. E também era a maneira de dizer que aquela pessoa era muito importante. Então, Jesus é importante, é ou não é? Ele é importante, porque as pessoas estenderam as suas capas para que ele passasse. Ele foi saudado assim. Ele é importante. Ele é importante para você também. E o terceiro destaque diz respeito à maneira como o povo o recepcionou. Diz o evangelista Lucas que toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Com certeza foi um lindo louvor, um bonito louvor, sem dúvida. É o mesmo louvor que entoamos na nossa liturgia da Santa Ceia, quando cantamos, né? Bendito, bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Mas, irmãos e irmãs, vocês sabem quanto tempo durou aquele louvor da multidão? Muito pouco. Aliás, terminou de forma trágica. Aquela mesma multidão que entoou louvores ao Senhor, logo depois, dias depois, 3, 4 dias depois, mudaram para crucifica-o. Passaram tão depressa do louvor à traição. Assim é o nosso coração. Quem poderá entendê-lo? É por isso que Deus nos diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Na nova tradução da linguagem de hoje, diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Quantas vezes algo semelhante acontece conosco? Aqui estamos, cantamos, louvamos ao Senhor, mas no dia a dia do mundo lá fora, nós não testemunhamos da nossa fé, não damos bons exemplos às pessoas com as quais convivemos,
traímos o Salvador com nossa vida pecaminosa. É como se fizéssemos expor com aquela multidão e então dizer: podem crucificá-lo, não tenho nada a ver com isso. Na verdade, nós temos sim, temos tudo a ver com a morte de Jesus na cruz. Nossos pecados o condenaram à morte, mas não foi qualquer morte. O apóstolo Paulo fala-nos na igreja de hoje que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo faz questão de ressaltar isso, esse detalhe, que não foi qualquer morte, e morte de cruz, ele acrescenta. Se Jesus tivesse sido morto a pauladas, a pedradas, não teria tanto impacto assim na época como a morte de cruz. Como se não bastasse a morte, foi morte de cruz. E isso soava bem diferente naquele tempo, porque sugeria algo como morte vergonhosa, morte lenta, em público, reservada a criminosos que não eram cidadãos romanos, escravos e pessoas das províncias que não tinham nenhum status social. Era esse tipo de morte que reservava a essas pessoas. Foi essa morte que Jesus teve que sofrer. O apóstolo Paulo, ele é tão inteligente, né? Diz que ele tornou-se obediente até a morte, vírgula, e morte de cruz. Ele faz questão de ressaltar esse detalhe, e morte de cruz, para salientar o que significava essa morte de cruz naquela época. No entanto, irmãos e irmãs, quando pensamos em tudo isso, hoje, Semana Santa, iniciamos a Semana Santa, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, por isso nós decoramos a igreja, honrando, para que as crianças deles aprendam, vejam, sintam o que é esse período da igreja, o período de Ramos, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E que bom que Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente, que bom que ele foi lá, pois assim ele mostrou a nós e ao mundo inteiro a grandeza do seu amor que não pode ser explicado, mas crido, confessado, amor concretizado nos pregos que o mantiveram preso na cruz, para que nossos pecados fossem perdoados e nós salvos da morte eterna. Não há mais condenação. O Rei Jesus pede Jerusalém por amor a vocês e a mim. Ele nos quer salvar. E por isso nós cantamos também as palavras Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A palavra Hosana quer dizer: ó, salva-nos, Senhor, como lemos hoje no Salmo 118. Ele quer nos salvar, ele atende o nosso pedido. Ó, salva-nos, ele vem até você, ele veio até você, ele veio até nós, ele quer nos salvar, porque o seu amor por nós dura para sempre. Por isso confie no amor de Jesus, confie nele. Foi por você, foi por mim, que Jesus voluntariamente entregou-se à morte, e morte de cruz. Com os nossos pecados todos perdoados, temos paz com Deus, temos vida, temos salvação. As bênçãos de sua morte na cruz, Jesus as colocou na Santa Ceia, onde recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, dados e derramados por nós para perdão dos pecados. Diante disso, com corações agradecidos, sigamos então a recomendação do salmista, que hoje disse assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que a paz de Deus, que seja todo o entendimento para nossos corações e mentes de Jesus, para a vida eterna. Amém. Amém.
Deus, Deus, Pai Celestial, com hosanas chegamos ante Ti, a louvar-te por teres enviado Teu Filho, que assumindo a punição dos nossos pecados, nos libertou da maldição eterna. Bendito o que vem em Teu nome, ó Senhor. Agradecemos-te por Tuas bênçãos e alegrias que nos concedes continuamente. Todos os dias podemos sentir que nos sustentas, amparas e proteges. Senhor Jesus, aceitaste deixar a Tua glória e viesse ao mundo para estar conosco. E obediência, tomaste a cruz e não foste punido e humilhado por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. Ninguém nos amou como Tu nos amaste. Ajuda-nos a meditar sobre os Teus sofrimentos e em arrependimento e fé viver para a Tua honra e glória. Nós também estamos em peregrinação aqui no mundo, onde ainda temos de carregar a nossa cruz. Firma-nos em Tua graça e em Teu amor, para seguirmos fiéis a Ti em nossa caminhada. Aguardamos por
todo dia estar junto de ti na glória eterna. Porém, enquanto estamos aqui, o poder do teu Espírito Santo ajuda-nos a proclamar a tua palavra para que muitos venham a conhecer as maravilhas que tens preparado para os que confiam em ti. Pedimos os teus cuidados aos doentes, aos que passam por sofrimentos, luto, aflições, conflitos, para que em tua bondade recebam cura e consolo. Ampare a todos com a certeza de que sempre estás conosco e jamais nos abandonas. Rogamos, Senhor, que nesse domingo de Ramos, os olhares do mundo estejam firmes naquele que foi proclamado como Rei e, antes disso, o Príncipe da Paz. Que todas as intenções de conflitos e guerras sejam colocadas sob o poder de Cristo e que na paz dele todos recebam a tua paz. Intercedemos em favor dos menos constantes e hoje receberão para seu consolo, para fortalecer a sua fé e receber o perdão de seus pecados, por o sangue de Jesus Cristo, na Santa Ceia, dados e derramados por nós, para perdão dos pecados. Vocês a todos, coração sincero e arrependimento e fé, para que recebam as bênçãos que tu colocaste nesse teu meio da graça. Acompanhe-nos também cada dia dessa nova semana, abençoa a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, atividades. Cobre-nos com tua amor e graça ao Senhor. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não posso. Vamos proceder agora com o rito de confirmação dos dois jovens, Tais e Taia. Concluímos o confirmatório. Hoje vamos declarar publicamente sua fé em Jesus. E lhes confirmamos, quando ainda criança, vocês foram levados ao Santo Batismo para receber de Deus o perdão de todos os pecados. Pela fé recebida, o Senhor fez aliança com vocês e os adotou como seus filhos. Mais tarde, vocês foram instruídos nos principais ensinos da Bíblia e chegaram a compreender o sentido e o significado da aliança do batismo. Agora estão reunidos aqui, diante de Deus, dessa comunidade, para conversar publicamente sua fé sobre o Senhor, afirmar com a própria voz a intenção de permanecer fiéis a Cristo e dedicar-se de corpo e alma ao Deus e Senhor de vocês nessa vida da eternidade. Por isso, levando comigo os corações ao Deus de amor, respondendo com sinceridade às perguntas que em nome do Senhor farei a vocês, como ministro da Igreja de Deus, e pergunto: vocês reconhecem que no Santo Batismo Deus fez aliança com vocês e os adotou como seus filhos? Reconhecemos. Estão dispostos e resolvidos a afirmar que Deus e dessa congregação a fidelidade de vocês ao Deus verdadeiro? Estamos. Renunciam ao diabo, à vontade dele e a tudo que ele faz? Renunciamos. Credes em Deus Pai? Sim. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Filho? Sim. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio em Deus Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Igreja, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Creio que são salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo? Sim, cremos que Deus amou o mundo de tanto que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo que
aquele que nele crê não morra, tenha vida eterna. Aceito nos livros da Bíblia como palavra inspirada de Deus e aceito como verdadeira e correta doutrina da Igreja Evangélica Luterana, tirada desses livros e aprendida na instrução. Aceitamos. Querem também, como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e dessa comunidade, continuar firmes na convicção dessa igreja? Sim, com a ajuda de Deus. Querem levar uma vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, continuar sempre estudando essa palavra, participar da Santa Ceia, frequentar regularmente a igreja e permanecer fiéis ao Deus Senhor, em fé, palavras e ações, até o fim da vida? Queremos, com a ajuda de Deus. Tyson da Luz Vieiraus. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e de fortaleza, de santificação e de temor de Deus. Taila da Luz Vieiraus. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e de fortaleza, de santificação e de temor de Deus. Quer escutar isso agora? Está legal. Vocês olhem aqui. Queridos, Tyson e Tayla, tendo feito essa confissão de fé e promessa de fidelidade a Deus, como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e dessa congregação, convido-os a participar da Santa Ceia e de todas as bênçãos da Igreja Luterana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé para orarmos. Bondoso Deus e Pai, agradecemos porque trouxeste esses jovens a Jesus por meio do santo batismo. Pedimos-te que continues a lhes dar vida medida do Espírito Santo. Aumenta neles o conhecimento e a fé verdadeira para confiarem com firmeza em Ti, o único Deus verdadeiro, e no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Defende-os das tentações de Satanás e guia-os sempre nos bons caminhos ensinados a mim. Dá-lhes amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e forças para terem domínio próprio. Ajuda-os na continuação do estudo da Tua Palavra, na oração, na participação na igreja e no testemunho de sua fé. Conserva-os fiéis a Ti até o último instante de sua vida. Depois, recebe-os na glória eterna dos céus. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e para sempre. Amém.
nosso Senhor, e venceu os assaltos do diabo, e deu sua vida em resgate por muitos, a fim de que com corações limpos possamos ser preparados com alegria para celebrar a festa da Páscoa com sinceridade e verdade. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos teu glorioso nome, exaltando sempre dizendo: Bem-vindos à ceia do Senhor. Tome e come, se é o verdadeiro corpo de Cristo, na cruz do Calvário, para o perdão pelos seus pecados.
Espírito, que vai na cruz do Calvário, para remissão de todos os seus pecados. Isso os fortaleça e preserva a vida verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz, o Senhor os abençoe. Amém. Professor, eu mostro que sou melhor.
Deus, estamos aqui juntos na sua casa de oração para nesse domingo derramos meditar sobre esse tema tão importante da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que Deus nos abençoe nessa Semana Santa, em meditações da palavra, para que possamos estar sempre com Jesus unidos a Ele. Nós vamos destacar hoje, os confirmandos, a Tayla, o Tyson, eles são filhos da Marinês, também é filho dela, o Axel, e eles são filhos adotados por ela. O Axel foi adotado quando ela tinha 2 dias, Depois de muito tempo, ela adotou mais 2, a Tayla, que tinha 2 aninhos, quando ela adotou ela, e o Tyson tinha 5 anos quando foi adotado. E o marido dela faleceu há alguns anos atrás, então ela criou praticamente sozinha eles, E que bênção, que testemunho ela nos dá, de uma pessoa cristã, temente a Deus, que lutou, que dedicou seu tempo na educação cristã dessas crianças, Elas poderiam estar aí no mundo, sei lá como, mas ela zelou, como mãe zelosa, adotou essas crianças, deu a educação cristã e hoje elas foram confirmadas. Queria salientar essa situação tão importante, um testemunho para nós, a Marinês, dessas crianças que ela adotou. Deus abençoe a você e a todos eles também. A minha irmã dela está aí presente, também saudamos ela. Deus abençoe. Todos os demais sendo abençoados pelo nosso Deus. Irmãos e irmãs, na Semana Santa nós temos nossas programações, na quinta-feira agora, nós temos a nossa ceia pascal cristã. Já fazia alguns anos, nunca mais fizemos. Nós queremos fazer nessa quinta-feira a dramatização da antiga ceia pascal cristã, como foi lá no Egito, para o povo de Israel estava no Egito, antes de sair do Egito. Então, o que vai acontecer? Cada pessoa que vai participar traga um quadro salgado e a sua bebida. Não será cobrado absolutamente nada. É gratuito para todos. Apenas traga aquilo que será consumido, um quadro salgado, e a sua bebida, e vamos nos alegrar nessa noite da quinta-feira santa. Lembramos que após a ceia pascal, nós vamos ter um momento de desguarnecimento do altar, em que todos os paramentos são tirados, e para assim simbolizar que Jesus foi despido de suas vestes, na sua humilhação. É um momento muito interessante e chama muito a nossa atenção, de grande conforto e consolo para aqueles que participam. Então, nessa quinta-feira dos anfitriões. Também na sexta-feira santa temos nosso culto, na sexta-feira santa, nosso culto aqui. No sábado, as programações normais, confirmandos, corais. E domingo, dia 20, o nosso culto festivo de Páscoa. Eu vejo que nós temos a oportunidade, Deus nos está concedendo de nos reunirmos na sua casa, de ouvir sua palavra, meditar nessa palavra. Da minha parte é isso, usar a palavra. E na venda, Deus, um bom domingo, uma semana abençoada, uma semana santa, muito abençoada pelo nosso bondoso e querido Deus.